esse daqui é o CRX100 da Ombros, um receptor programável, é isso mesmo. Por meio desse módulo de programação em um aplicativo, você faz toda a inserção dos controles e tudo mais. Ele aceita até 1000 controles e tem vários formatos de funcionamento. Vamos saber tudo sobre ele nesse vídeo. Esse aqui então é o CRX100, um receptor da Ombros, bastante interessante, com funcionalidades aí que vão ajudar muito você que administra um condomínio vertical, condomínio horizontal, clube ou qualquer local que você tenha várias pessoas aí que precisam cada uma ter o seu controle identificado, você tenha controle sobre isso. Enfim, a gente vai ver as funcionalidades aqui, são realmente muito interessantes e muito úteis. E aqui ao lado eu tenho também um módulo programador. Isso aqui é um dos diferenciais dessa linha aqui da Ombros, permite que você tenha uma flexibilidade muito grande na programação, graças aqui a um aplicativo. Você vai conectar via o seu celular Android a esse módulo de programação e você vai ter aqui uma flexibilidade enorme, aqui uma série de funcionalidades para fazer a programação do receptor. Vou mostrar tudo isso nesse vídeo, mas antes da gente entrar nesses detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar vários links para a fábrica, links para download do manual e links também para a compra, caso você se interesse por esses produtos. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. É isso que permite que nós continuemos a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Bom, muito bem, então aqui nós temos o receptor e o módulo programador. Vamos deixar o módulo programador de lado um pouquinho, para a gente focar aqui nas funcionalidades do receptor. Antes de abrir, nós temos aqui algumas informações muito importantes. Ele tem dois canais independentes, né? Ele tem dois relés, a gente vai ver que você pode programar de forma independente. Trabalha aí com 433 MHz, capacidade para 1000, é isso mesmo que você está lendo, 1000 controles registráveis com até 10 caracteres. O que são esses caracteres? O nome. Então, por exemplo, você tem um condomínio horizontal, então você vai ter a pessoa da casa 1, portão 1, você vai escrever casa 1, portão 1. Aí você vai ter o controle cadastrado da casa 1, portão 2, você vai escrever casa 1, P2. E assim por diante, você pode ter até 10 caracteres. Aí mudou a pessoa falou, puxa, perdi meu controle. Você vai lá e apaga o controle da casa 1, P1, da casa 2, P2, enfim. Você tem toda essa flexibilidade. Que mais, né? Ele tem a exclusão, eu acabei de falar, exclusão individual, se você precisar. Protocolos, ele utiliza protocolos Code Learning, Rolling Code e um protocolo da Ombros que é extremamente seguro, ele não permite clonagem, tá? Então você pode utilizar receptores ou transmissores, que trabalhem com Code Learning, Rolling Code ou os transmissores da própria Ombros. Você vai poder habilitar esses protocolos, você vai poder desligar e ligar, a gente vai ver no aplicativo. Você pode operar com um alarme também, você pode ter um disparo automático, né, direto de um alarme, basta apertar um botão e esse alarme vai ser disparado, a gente vai mostrar essa configuração também. E ele tem a configuração feita pelo programador protegida por senha. Obviamente ele vem com uma senha de fábrica que você deve trocar. Função backup de dados no celular, isso aqui é importantíssimo, né? Já que você tem 1000 controles registrados, então qualquer coisa que aconteça, se você perder alguma informação, você pode manter o backup aqui no celular e recuperar. A gente vai mostrar também como é feito isso, né? Bom, nós já falamos do módulo BT01, que é vendido separadamente, né? Aqui nós temos informações também de alimentação, 12 volts, retenção de pulso, você pode programar um pulso de 5 segundos a 60 minutos, normalmente para fechaduras, 5 segundos é o suficiente. Mas se você estiver trabalhando com outro tipo de dispositivo, você pode precisar de um pulso maior, então ele tem aqui a possibilidade de ter o pulso até 60 minutos. Bom, memoriza os botões, como a gente falou, e as saídas dos relés são normalmente abertas ou normalmente fechadas. Isso aqui é muito importante, né? Com capacidade para 5 amperes. Se você utiliza uma fechadura comum, você vai usar o normalmente aberto, que quando você der o pulso, ele vai dar o contato. Se você estiver usando uma fechadura eletromagnética, por exemplo, de eletroímã, você vai precisar que seja normalmente fechado, ou seja, ele fica ligado o tempo todo. No momento em que você dá o pulso, ele abre e permite que a porta seja aberta. Então você tem também essa possibilidade de utilizar normalmente aberto ou normalmente fechado. Bom,
Assim como nós já vimos anteriormente aqui no canal, não sei se você viu, um outro receptor da Ombrus. Ele vem dentro aqui de uma caixinha, né? Essa caixinha tem duas travas, eu até já estou com ela aberta, né? Mas ela trava aqui. E aqui dentro nós temos a plaquinha, né? A placa de circuito dele. Nós temos esse fio, que é a antena dos receptores RF. É importante quando você instalar no local definitivo, você pode instalar aqui com fita dupla face, utilizar parafusos também. Você deixa essa antena esticada de forma que ela tenha uma maior capacidade de recepção dos controles de radiofrequência. A caixinha tem um furo, então após você terminar todas as suas... Na verdade tem dois furos, né? Um furo menor aqui que seria para a antena e um maior para os outros fios. Quando você terminar de fazer todas as instalações, você vai passar, né, os fios por esses furos. Ou na verdade até é interessante, antes de você fixar os fios aqui, você já passa para poder depois fechar a caixinha. Nos nossos testes, para ficar mais claro, para a gente visualizar melhor, aqui eu vou ficar sem a caixinha. Mas é importante então você lembrar de passar os fios, né, aí conectar para poder depois fechar. Vejam que a caixinha tem um trilho também, onde a placa se encaixa, né, para que ela não fique solta. Então você vai correr ela por esse trilho e depois você vai colocar a tampa. A tampa tem uma seta indicando aqui o lado de fora. E é só você pressionar que essas duas travas vão travar, né? Bem, eu vou colocar uma imagem aí com a instalação de uma fechadura, só que é para você possa ver melhor do que aqui na placa, né? Então nós temos aqui esses contatos, são 6 contatos, sendo 2 contatos de alimentação. Então aqui eu vou entrar com 12 volts, né? Então está sinalizado aqui o positivo e o negativo, 12 volts corrente contínua. Aqui eu vou ter a saída do relé 1 e a saída do relé 2. São relés de contato seco, então eu sempre preciso alimentar o relé. Por exemplo, né, se eu vou montar uma fechadura, como está aí no esquema, né, então eu vou alimentar, aí eu vou passar um dos polos, né, aqui nesse esquema ele está passando o polo positivo diretamente para a bobina da fechadura, e o negativo eu jogo num dos conectores aqui do relé e saio para a fechadura no outro. Então quando o relé der o pulso, ele vai fechar o contato desse polo aqui negativo, né, e vai mandar para a fechadura. Para isso eu tenho aqui esses jumpers, né, eu escolho, né, se ela vai trabalhar como normalmente aberta ou normalmente fechada. O jumper, não sei se é possível ver na plaquinha, são 3 conectores. Ele está já colocado, são essas pecinhas aqui, ele já está colocado na posição normalmente aberto, então ele está ligando os 2 conectores mais à direita, né, o central e o da direita. Se eu quiser mudar para normalmente fechado, eu tiro esse jumper e mudo a conexão dele para o central e o mais à esquerda, e eu posso fazer isso de forma independente. Eu tenho o relé 1 ou o relé 2 trabalhando, por exemplo, eu posso ter um normalmente aberto, outro normalmente fechado, que é o caso de um outro esquema que eu estou colocando aí, onde ele mostra a utilização de uma fechadura eletromagnética com eletroímã. Então o relé onde está a fechadura, ele vai ficar no normalmente fechado. Eu vou ter que, por exemplo, se eu ligar no relé 1, eu vou ter que mudar esse jumper para cá, de forma que ele vai ficar sempre conectado e a hora que a gente der o pulso pelo controle, ele vai desconectar momentaneamente. Então essa é a ideia desses jumpers aqui. Isso já te dá uma grande flexibilidade, né? O que mais que a gente tem aqui em cima, né? Bom, nós temos o circuito dele, aqui todos os chips e tudo mais, né? Programáveis, memória e tudo que ele tem. E nós temos aqui na parte frontal ainda, né, um botão de programação. Nós temos um LED que indica aqui, né, o funcionamento dele e um conector. O que é esse conector? É o conector que vai ser ligado aqui ao módulo de programação. Vamos abrir aqui o módulo de programação. Então veja, eu tenho um conector aqui. O módulo de programação não tem uma alimentação aqui externa, né? Ele é alimentado por esse módulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele nos 12 volts para poder programar. Então ele vai estar ligado à minha fonte. Aí eu vou conectar o módulo de programação aqui e eu passo a alimentar o módulo de programação. Aí eu vou fazer a conexão desse módulo de programação com o meu celular Android por meio do Bluetooth, utilizando um aplicativo da Ombrus, né? Onde é que eu encontro esse aplicativo? Você pode ir na loja ou você pode utilizar esse QR Code. É o aplicativo da Ombrus, você procura pelo nome Ombrus, você vai ver lá o aplicativo de programação. Bem, para a gente começar nossos testes, né, só queria mostrar aqui o manual. O manual dele tem algumas informações aqui. Você tem um manual que você baixa em PDF, ele é mais completo, mas aqui você tem todas
as informações básicas, né? Então ele até diz aqui, ó, consulte no site ombros.com.br o manual completo desse produto, ele mostra outras formas de ligação. Aqui, informações básicas que a gente já leu, né? Então aqui a gente já tem a frequência de trabalho, a possibilidade de ele trabalhar com pulsos até 60 minutos, né? 5 amperes em cada relé de corrente máxima. Aqui o consumo dele em stand-by, ou seja, quando ele não está trabalhando, ele consome aí 100 mA, é um consumo muito baixinho. Alguns esquemas aqui de ligação, esquema da placa, enfim, vamos trabalhar aqui agora com ele para a gente ver como funciona. Bom, para isso eu tenho uma fonte, 12 volts, né? 2 amperes, que é suficiente para acionar a fechadura. Nós vamos depois ligar uma fechadura. Eu vou colocar essa fonte então na energia elétrica. Bem, como é que eu vou fazer então para ligar essa fonte ao meu receptor? Eu vou usar um conector desses aqui, que tem identificados positivo vermelho e negativo preto. Eu já trouxe para conectores aqui. Por que eu trouxe para conectores, né? É uma emenda, na verdade, porque eu sei que eu vou precisar derivar, né? Os relés são de contato seco, ou seja, eles não são energizados. Eu posso colocar aqui qualquer coisa nesses relés. Como eu digo qualquer coisa? Eu vou utilizar nesse exemplo lâmpadas, vou utilizar para a gente ver funcionamento, né? Eu vou utilizar uma fechadura 12 volts. Ah, mas se eu tiver uma fechadura 110, como eu faço? Você vai fazer a mesma coisa. Só que você vai jogar o 110 aqui num desses relés. Pode, porque, como eu falei, os relés são de contato seco, eles não são energizados, eles têm uma independência da placa de circuito, então eu posso entrar aqui com uma das fases e sair para uma fechadura 110 volts, por exemplo, 127, né? Sem problema algum. Aqui nesse nosso exemplo nós vamos usar tudo 12, mas a gente pode trabalhar aí com 110, 220 sem problema algum. O que eu preciso somente é respeitar aqui a capacidade de corrente desses relés, que é de 5 amperes. Eu não posso colocar nada fora desses relés, passando por esses relés, que consuma mais que 5 amperes. A bobina de uma fechadura com certeza consome aí um pouco mais de 1 ampere, então não vai ser problema. Bom, olhando aqui então, eu tenho positivo e negativo da fonte. O positivo é esse vermelho, que está derivado aqui para esse branquinho, né? Vamos já fazer a conexão. Assim nós vamos alimentar com os 12 volts, né? Encaixei aqui o fio do positivo, que vai ser ligado à nossa fonte. E agora o fio do negativo, que também vem aqui da fonte, ó, no fiozinho preto, né? Então, o negativo é aqui ao lado. Com isso eu já vou ter o meu receptor alimentado a partir do momento em que eu ligar a fonte. Tá aqui, bonitinho, né? Então, como eu falei, deixei esses conectores para a gente fazer as derivações necessárias. Bom, se eu ligar aqui a fonte, eu já vou ter o funcionamento dele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar 2 lâmpadas aqui nos relés para que a gente possa ver o funcionamento, né? Na verdade, para ficar menos fio, eu vou ligar apenas uma lâmpada no relé 1. A gente vai então fazer nossos testes de programação utilizando aqui inicialmente o relé 1, só para que a gente possa ver o funcionamento. Depois a gente vai fazer teste aí com os 2 relés. Vamos lá então. Para isso então, olha, eu vou pegar aqui o nosso positivo, vou passar o positivo pelo relé. Como é que eu faço isso? Vou utilizar aqui, né, o meu conector, então é uma emenda, na verdade. Esse fio agora também traz o positivo. Eu vou colocar em um dos conectores do relé 1. Pode ser qualquer conector? Pode. Por quê? Porque o relé, imagine, ele está aberto, quando eu dou o pulso ele fecha, ou o contrário, ele está fechado, quando eu dou o pulso ele abre, de acordo aqui com esse jumper, né? Então, tanto faz eu ligar aqui ou aqui, na verdade o que eu quero é o contato dele, né, no momento aí do pulso. Então, vou fazer a conexão. Nós vamos testar, né, como eu falei, com uma lâmpada 12 volts. Ah, se fosse uma lâmpada 127, eu teria que trazer isso aqui do 127, não dos 12, tá? É isso aí, aquilo que a gente falou. Pronto, o relé agora recebe, nesse primeiro conector dele, o positivo aqui, né? Bom, como é que eu faço para a lâmpada acender? Eu preciso ter positivo e negativo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o negativo já nesse soquete direto aqui. Por isso que eu coloquei já os conectores, né? Para facilitar aqui o nosso trabalho. Então, com isso eu consigo ter aqui, olha, o negativo já vindo direto para o soquete. E o positivo vem da onde? Ele vem da saída do relé, né? Então, quando o relé dá um pulso ou ficar acionado, né, de forma contínua, você pode programar isso também, ele vai fechar o circuito aqui.
Bom, com isso a gente consegue testar já a programação e ver o funcionamento, porque a lâmpada aqui vai mostrar para mim quando que o relé é acionado, né? Isso que é importante. Eu vou colocar uma lâmpada 12 volts aí. Veja que ela está bem sinalizada aqui para a gente não confundir com lâmpadas 127, né? Se eu ligar essa lâmpada sem querer no 127, tchau, é uma vez só, ela queima. Então eu sinalizei aqui de forma que eu não erre. Bom, conexões feitas. Agora nós vamos entrar então, nós vamos conectar o módulo de programação e vamos fazer uma primeira programação aqui do Relé 1 para a gente ver como isso funciona. Eu não conectei aqui o módulo de programação, ele já está conectado. Agora eu vou ligar a energia, vou ligar aqui a nossa fonte. Tá aí, olha que bacana. O que eu vou fazer agora? Eu vou no meu celular e vou parear o módulo de programação com o Bluetooth. Vamos lá. Então vou aqui no Bluetooth, vejam, ele já tem algumas coisas pareadas. E aparece aqui, ó, HMB 102192. O que é isso? HMB de ombros, né? É ele que está aqui. Estou pareando. Ele pede uma senha. Essa senha é 1234 ou 0000 para parear. Não vou salvar essa senha. Já está pareado aqui, já aparece, ó, dispositivos pareados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou no meu aplicativo que eu já baixei previamente da Ombros. Está aqui, receptor CRX é o nome do aplicativo. Entro nele, já aparece aqui, olha, o HMB 1022192 está pareado. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nessa setinha. Veja o seguinte, olha, eu estou aqui, né, com o módulo pareado. Né? Ele está procurando informações aqui. Agora ele conectou. Vejam que esse clique para desconectar aqui, agora ele está com uma marquinha verde, significa que ele está conectado ao meu receptor. Muito importante, gente, quando você for desligar fisicamente do receptor, primeiro desconecte para que não haja perda de dados, né? Ele tem uma senha aqui também para entrada. Essa senha de fábrica é 4321. Posso mudar essa senha? Posso mudar essa senha. Já aí, ó, acesso liberado. Posso e devo mudar essa senha, porque aí qualquer pessoa que eventualmente, né, tenha um receptor e conecte a ele, apesar que, vamos e venhamos, a segurança aqui é muito grande, né? Para você fazer a programação, você tem que ter acesso físico a ele. Você tem que ter um programador desse, ter acesso físico ao seu receptor, conectar lá e ter a senha, né? Se você mantiver a senha de fábrica, fica mais fácil nesse sentido, mas mesmo assim, antes a pessoa vai ter que ter acesso ao receptor e vai ter que ter um programador, né? Enfim, não é isso que vai ser uma preocupação nesse momento, né? Mas você pode trocar essa senha. Cuidado para não esquecer a senha. Mas olha que legal, ele já traz informações aqui em cima. Módulo, né, CRX100, ele já identificou o módulo. Firmware 1.1 e número de série, já aparece tudo aqui, ou seja, ele está conectado e conversando com o receptor. Configurações iniciais, né? Olha quanta coisa tem aqui. Modo de operação. O primeiro modo que tem é o modo receptor. É o modo, vamos dizer assim, tradicional de funcionamento dele, né? O segundo modo que ele tem é o modo BIP. Nesse modo, um relé trabalha na retenção, ou seja, ele liga e desliga, ou seja, uma porta que tem uma fechadura eletromagnética, por exemplo, ela vai abrir, ficar aberta, e no momento em que é aberto, o segundo relé emite um pulso, que você pode colocar uma campainha, então ele dá um sinal, seria o bip, né? E no momento em que você fecha, ele dá 2 bips. Aí você pode acompanhar a abertura e fechamento por sinais audíveis dessa porta, para isso que serve o modo bip. E tem o modo alarme. O modo alarme ele tem um esquema diferente. A gente vai fazer um teste aqui depois de conexão. Você vai ligar somente um relé, como normalmente fechado, e qualquer acionamento aí de um controle de um botão de controle vai disparar esse alarme. Vamos começar com o módulo, né, mais tradicional aqui, que é o nosso módulo de receptor, onde ele vai ser utilizado na maioria das vezes. Então veja, eu tenho o relé 1, ó, ele está para pulso ou retenção. O que é retenção? Ele liga e desliga, ou se ele estiver normalmente fechado, ele abre e depois fecha, por comandos. Então você dá um primeiro clique, ele vai abrir, um segundo clique ele vai fechar. Isso se estiver normalmente fechado, né, que é o que está aqui. Por exemplo, no normalmente aberto,
Se ele estiver em retenção, você dá um primeiro toque num comando aí, num controle, ele vai fechar, um segundo toque ele vai abrir. Se estiver no modo pulso, ele fecha durante o tempo do pulso e ele abre em seguida. Aqui nós temos, né, os dois no modo pulso. Eu vou manter os dois no modo pulso para os nossos testes. Depois nós vamos ligar uma fechadura. A fechadura trabalha com o modo pulso. Aqui a tecla de programação, que é essa tecla aqui. Eu posso deixar desabilitada, gravar relé 1 ou gravar relé 2. Olha que bacana. É aqui que eu defino, então, quando eu vou gravar um controle remoto para um relé ou para outro, né? Então eu estou aqui na gravação do relé 1. Nós vamos usar nessas duas gravações. Duração do pulso, vamos manter aqui. Eu tenho a possibilidade, como nós vimos anteriormente, de ter um pulso de meio segundo, que é o que está aqui, é o menorzinho deles, até um pulso de 60 minutos. Vamos manter isso aqui dessa forma. Protocolo, né? Tá os 3 marcados, então eu posso desmarcar. Vamos dizer que eu só vou utilizar controles da Ombrus, controles como esse aqui, que utiliza esse protocolo proprietário da Ombrus, que é um protocolo que não é possível de ser clonado. Aí eu posso deixar só esse, ele não vai aceitar controles diferentes. Nos nossos testes eu vou querer testar aqui com alguns controles diferentes, então vou deixar os 3 habilitados. Note o seguinte, vamos imaginar que eu cadastro um controle aqui, esse controle que usa o protocolo Ombrus. Aí eu descadastro, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai parar de funcionar. Eu vou ter que vir aqui habilitar de novo. Ele vai continuar cadastrado, mas não vai funcionar mais, porque a placa não vai reconhecer o protocolo dele. Aqui eu tenho a senha de acesso que eu posso trocar, não vou trocar por enquanto, estou mantendo a 4321, que é padrão de fábrica. Aqui eu limpo a memória, anote o seguinte, ele apaga tudo que eu tiver na memória. E o que é o enviar? O enviar é que eu envio a programação. Então, por exemplo, eu mudo qualquer parâmetro aqui, com o enviar, olha, ele passa para o receptor. A partir do momento que eu enviei, eu posso vir aqui desconectar, eu não vou desconectar agora, né? Eu clico em desconectar e aí eu posso retirar fisicamente ele daqui. É assim que funciona. Aqui eu tenho outras configurações, as configurações dos transmissores. Veja, ele não tem nenhum transmissor cadastrado. Na verdade, nesse momento ele está puxando as informações do receptor aqui para dentro para poder mostrar. Ó. Não tem nenhum, né? Falha ao carregar, na verdade ele não tem nenhum. Por isso que não apareceu aqui, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar um botão aqui no relé 1. Esse botão, ó, veja, nenhum desses botões aqui funciona. Vamos cadastrar esse primeiro botão no relé 1. Como é que eu faço isso? Eu já estou aqui, né? Notem que eu já coloquei aqui a informação que a tecla de programação vai gravar o relé 1, né? Então, beleza, essa informação já está nele. Eu clico na tecla de programação e... olha. Por que ela pisca? Pulso de meio segundo. Foi o que eu coloquei, né? Tá aí. Essas outras duas teclas continuam não funcionando. Vamos fazer teste com um diferente. Esse aqui de outra marca, né? Marca IPEC. Também nenhuma delas. Vou pegar a primeira aqui. Quero programar também no relé 1. Olha. Então já tenho 2 controles trabalhando aqui no meu relé 1. Bacana, né? Fácil de fazer, não é? Ah, quero programar para o relé 2. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui no... Agora, ó, vejam que eu tenho 2, né? Vamos já ver isso daqui a pouquinho. Eu cliquei errado aqui. Tem que vir aqui na programação, mudar para a tecla programação para o relé 2. E aí eu vou clicar aqui e pronto, né? Fiz a minha programação. Bacana. Bem, vamos fazer agora a configuração desses. Vamos imaginar o seguinte, ó. Esse primeiro aqui, ó. Ele é do meu, sei lá, casa... Vamos pensar num condomínio horizontal. Casa 1. E vamos dizer que eu tenho 2 portões lá, né? E eu cadastrei esse primeiro botão aqui no portão 1. Então eu coloco aqui, ó, P1. P1. Então agora eu vou salvar. Tá aqui, ó. Nome, casa 1, P1. Bacana. O que eu tenho agora? Eu tenho o segundo. Esse aqui é o primeiro, né? O que eu tenho agora? Tenho o segundo botão. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que esse aqui já é de outro morador. A casa 3, sei lá. Também do portão 1, porque tá no relé 1, né? Também portão 1. Salvo. Posso apagar a qualquer momento? Posso. Ah, o morador da casa 3 falou que perdi o controle. Venho aqui, clico na lixeirinha
e eu apago, né? Bem legal isso aqui. Então com isso eu consigo ter essa configuração. Se eu clicar nesse mais aqui, o que acontece? Olha que bacana, eu faço o controle, eu não preciso apertar o botão de programação. Por isso que eu posso desabilitar o botão de programação. Vamos testar aqui um outro controle, também de outro fabricante, ó. Eu quero que esse controle também seja do relé 1, ó. Então eu posso programar pelo aplicativo, se eu tiver com o módulo de programação aqui, ó. Acabei de programar pelo aplicativo, né? Já põe o nome aqui direto. Esse aqui é do morador da casa 5, também do portão 1. Continuar. Salvo com sucesso. Bacana, né? Vamos voltar lá para ver o que aconteceu aqui, ó. Ó, já tenho 3 controles cadastrados. Esse aqui, casa 5, casa 3, casa 1, todos acionando o relé número 1, que está ligado ao portão número 1. Agora vamos a uma situação interessante aqui, olha que bacana, né? Eu estou aqui, eu sou administrador do condomínio, aparece alguém lá e fala, olha, achei esse controle caído na escada. Alguém foi subir a escada, derrubou o controle. Bom, de quem será esse controle? Como é que eu identifico que controle é esse? Né? Perdido. Vejam, eu posso vir aqui também, eu venho no teste do TX, eu aperto. O que aparece aí, ó? ID 0, quer dizer, o primeiro que eu tenho, casa 1P1, relé 1, protocolo Code Learning. Bacana, não é? Olha só que legal isso aqui, né? Então você tem a administração completa do negócio. Você passa a ter aqui a administração completa. Então eu posso vir aqui por segurança, olha. Eu posso vir aqui no gerenciamento do receptor, eu posso vir na tecla de programação, deixar a tecla de programação desabilitada, por exemplo. Ao deixá-la desabilitada, eu vou fazer a programação só aqui pela parte dos controles, que é a parte aqui dos TX, transmissores, né? Vamos dizer que eu terminei minha programação aqui, né? O que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico para desconectar. Nesse momento eu acabei de desconectar aqui o módulo de programação. Eu já posso tirar e pronto. Já estou aqui com o meu receptor agora funcionando, sem o módulo de programação estar conectado, mantém todas as programações aqui que eu coloquei. Muito legal, né? Vamos ver agora a programação do segundo relé. Eu vou colocar já a fechadura, vou ligar a fechadura aqui no segundo relé para a gente fazer um teste. Vamos lá então. Tudo bem, conectei aqui a fechadura ao relé 2. De que forma, né? Eu já tenho os 2 fios que vêm da bobina da fechadura, esse fio transparente aqui. Um deles eu liguei direto aqui ao negativo e o positivo eu passei, né, aqui por meio desse fio branco, ó, o positivo vem para o relé e sai pelo outro fio da fechadura. Então quando o relé 2 der um pulso, vai acionar a fechadura. Vamos ver isso? Vamos conectá-lo aqui, ele não está conectado, né, nós tínhamos tirado. Conectar o módulo de programação, ele já está pareado com o celular no Bluetooth. Bem, vamos cadastrar então um outro controle aqui nesse relé 2. Veja que quando eu clico um controle que não está cadastrado, olha que legal. Ele pisca aqui, né? Ele pisca o LED dizendo que ele identificou, mas ele não faz ação nenhuma. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar o módulo de programação, né? Ele já está ligado fisicamente, eu clico aqui em conectar, aparece conectando. Ele vai dar aquele cheque verde, indicando que está conectado. Aí, já identificou aqui a placa, tudo. Preciso da senha de fábrica 4321. Não perca essa senha. Se você perder essa senha, você tem que apagar todas as informações. Você vai perder todos os controles cadastrados. Isso é uma questão de segurança. Então, se você trocar essa senha por segurança, não perca, senão você não consegue mais. Liberou acesso. Vou gerenciar aqui os meus controles, vou adicionar um controle no relé 2 e vou apertar esse primeiro botão aqui, ó, já está acionando. Esse aqui vamos dizer que é da casa, sei lá, casa 6, agora eu estou falando do portão 2, né, P2, continuei, tá aí, ó. Então se eu tiver com o portão fechado, ele vai abrir, ó lá, basta dá um toque, né? E claro, né, os outros que a gente programou continuam funcionando aqui no relé 1.
Posso programar mais um botão do mesmo controle no Relé 2? Vamos fazer isso aqui rapidamente. Vamos lá. Olha lá, já coloquei, ó. Vejam, ele identificou que esse controle já existe, apesar de ser um outro botão. Então o primeiro botão está lá, o segundo botão está aqui, ó. Olha que legal. Então ele identificou o controle já existente. Vamos cadastrar o segundo botão desse também? Vamos lá, Relé 2. Olha lá, ele identificou o casa 5. Então quando é o mesmo controle, os botões eu não consigo colocar P1, P2, ele vai identificar como a mesma coisa, mas importante que funciona. Talvez a forma que eu esteja identificando os controles não seja o ideal, a não ser que sejam controles separados, né? Que eu tenho um controle de um portão que fica no carro, por exemplo. Então é o controle da casa X, portão garagem, o controle do apartamento tal, portão garagem, o outro controle do portão social, por exemplo. Aí eu consigo identificar. Olha que bacana, agora eu tenho todos aqui, né? Ah, se eu quiser apagar um controle, vamos apagar esse controle aqui. Como é que eu apago? Esse é o controle da casa 1, né? Eu venho aqui, olha, vejam que legal, ele tem 2 botões cadastrados. Olha que bacana, ele mostra tudo isso aqui, né? Eu consigo apagar um botão só? Acho que não. Não consigo. Mas eu consigo apagar ele todo, ó. Apaguei. Olha, não funciona mais. Então alguém perdeu um controle, vou lá, apago. Ah, vamos cadastrar ele de novo? Vamos cadastrar no Relé 1, botão 1. Tá aí. Né? Vou chamar ele de casa 1, então. Controle da casa 1. Agora eu quero cadastrar, já salvou. Cadastrar no Relé 2. O botão 2, casa 1, já foi identificado. Se eu voltar aqui na minha relação de controles, olha, assumiu o ID 0, porque eu tinha apagado, né? Ele já está com os 2 botões cadastrados. Vamos cadastrar um terceiro botão? Só para a gente ver como fica, porque eu não tenho, só tenho 2 possibilidades aqui. Mas vamos cadastrar um terceiro botão de novo no canal 1, só para a gente ver como é que fica, né? Então sair daqui, adicionar, aliás, desculpa, marcar Relé 1. Clicar, já foi, ó. Adicionei um terceiro botão. Então agora esse botão e esse botão acionam o Relé 1 e esse botão aciona a fechadura, que ela tem que estar encostada aqui, ó. Ela abre, bacana, né? Muito legal. Se eu for lá olhar, fazer um teste desse transmissor aqui, ó. Botão 1, ele mostra ID 0, casa 1, Relé 1. Botão 2, 0, casa 1, Relé 2. Botão 3, 0, casa 1, Relé 1. Eu tenho esses 2 botões no mesmo relé. Então eu identifico aqui. E se eu botar na minha relação e abrir, vejam que agora ele está com os 3 botões cadastrados. Muito inteligente esse sistema, não é? Realmente inteligente e funcional. Funciona muito bem. Vamos fazer um teste agora com outro modo de operação dele. Esse é o modo de operação relé, né? Aliás, eu queria só fazer um teste também com o normalmente fechado. Vamos pegar esse relé número 1. A fechadura não pode ser normalmente fechada porque eu vou queimar a bobina, né? Mas a gente pode usar a lâmpada para isso, simulando aqui que a gente tem um relé eletromagnético. Uma fechadura, melhor dizendo, uma fechadura eletromagnética. Vamos fazer a mudança, então, desse jumper aqui e ver como fica. Para fazer isso, por segurança, eu vou desconectar a eletricidade para alterar a posição aí do jumper. Bem, vamos posicionar então o jumper aqui na posição de cima ou da esquerda, se a gente olhar o relé, né, segundo aquele esquema, na posição que está no esquerdo. Agora vamos reconectar a energia. Então pronto, ele já está funcionando como normalmente fechado. Por quê? Né? Liguei a energia e ele já acendeu, sinal que o contato já está funcionando ali, né? Agora vamos pegar um controle e vamos fazer um teste. Ó. Clicando, ele pulsa. Ao contrário, né? O pulso agora desconecta o relé momentaneamente. Ele está o tempo todo conectado e ao dar o pulso ele vai abrir momentaneamente. Isso é ideal então para aquelas fechaduras eletromagnéticas que tem que ficar energizadas para que o ímã, né, feche a porta. E quando a gente clica, ele momentaneamente abre de forma a ter aí a porta aberta. Bem, agora eu queria ver o funcionamento dele com outro modo de operação. Vamos desconectar a energia e eu vou reconectar o módulo de programação para que nós façamos um teste aqui com o modo de alarme. Então vamos retirar a fechadura e vamos colocar aqui um alarme visual. Eu vou conectar esse alarme da mesma forma, né, que está conectada a essa lâmpada.
Então também vamos tirar a lâmpada e ligar esse, na verdade ele é somente uma luz, né, vermelha, um piscante vermelho, que vai aí simular um alarme que poderia ser um sinal sonoro. Nós vamos utilizar nesse vídeo um sinal luminoso. Vamos lá então. Bem, vamos conectar novamente o módulo de programação, aguardar que ele informe que está conectado. Vamos digitar a senha padrão 4321 e agora ele está liberada a programação. O que nós vamos fazer? Alterar o modo de operação agora para alarme. E nós podemos observar também que ao fazer essa alteração, ele aparece aqui no tempo de pulso, o tempo de pulso muda para tempo de sirene. E aí nós vamos colocar agora 10 segundos nesse tempo de sirene, para que quando a gente acionar pelo botão, ela então funcione por 10 segundos. Vamos testar. Então vamos clicar aqui e vamos observar. Então que ela começa a funcionar, deve durar esse pisca aí durante 10 segundos. Notem que se fosse uma sirene, né, uma sirene audível ao invés de um alarme visual, nós teríamos também esses 10 segundos de tempo de ruído aí e não tempo de luz. Muito bem, funciona então como nós imaginávamos. Está aí ele trabalhando durante os 10 segundos. Bom, faltou nós falarmos da função de backup. Como é que nós vamos utilizar a função backup? Clicando nessa pastinha que está logo na parte superior aí do aplicativo, do lado esquerdo. Clicando naquela pastinha, nós vamos enxergar as funções disponíveis para backup. Primeiro eu tenho que autorizar aqui o celular, né, a acessar dados no computador, para que ele possa gravar o backup e em seguida também sair com o backup, né, e recuperar o backup. Então nós vamos fazer o seguinte, né? Vou clicar nessa pastinha, nós vemos que aparece um menuzinho e vou, olha, executar um backup e vou dar um nome. Então, por exemplo, o edifício X, né, EDX, e colocar uma data, né? Daí 02 de setembro de 22. Prontinho, fez o backup. Apesar que hoje é 2 de outubro, é um mês atrasado aí na minha data, né? Bom, o backup foi feito, ou seja, as informações que são esses controles que estão aí, tudo que a gente cadastrou, está nesse meu backup. Eu vou então agora deletando, ó, deletei 2, né? Deixei só 2 aí deles, para ver se a gente consegue recuperá-los por meio do backup. Como é que eu faço isso? Com o celular, né, onde eu salvei o backup, conectado ao módulo de programação, eu volto lá naquela pastinha, clico, né, em abrir backup, ó, apareceu o backup que eu salvei, EDX 2 de setembro de 22, agora ele mostra o conteúdo do backup. Eu verifico, é isso mesmo que eu quero, vejo que aí estão os 4, né, eu deletei 2, os 4 que eu tinha antigamente estão aí. Agora eu vou clicar novamente na pastinha e vou pedir para gravar esse backup no meu módulo. Vamos lá então, clico na pastinha, olha lá, só tem os 2, tem lá, ó. Eu tenho abrir o backup, abro o backup, com o backup aberto, clico novamente na pastinha e eu tenho a opção enviar para o RX. É só dizer que eu quero enviar e pronto. Note o seguinte, o backup vai sobrepor a informação que eu tenho, né, do receptor. O RX é o receptor. Então, novamente, eu tenho de volta os 4 controles. Tinha deletado 2, fiquei novamente com os 4. Bem, assim que funciona o backup. O que é importante a gente saber? Backup é feito em um celular, enquanto ele está conectado ao módulo de configuração. E para recuperar, eu tenho que usar, obviamente, o mesmo celular, onde o backup está gravado, e eu tenho que estar com o módulo de configuração conectado novamente. Assim eu consigo tanto gravar informações como recuperar as informações. Bem, exploramos então todas as funcionalidades do CRX100, esse receptor aqui que tem umas funcionalidades muito interessantes, 3 modos de operação, ele tem a possibilidade de cadastrar 1000 controles, faz a gestão desses controles de uma forma muito bacana, você identifica o controle, você pode deletar controle e a controle, você pode guardar uma cópia de segurança caso você tenha um problema. Nós vimos aí realmente que ela é extremamente flexível e vai facilitar muito a sua vida na gestão aí de acesso, quando você precisar controlar fechaduras, quando precisar controlar portões e tudo mais. Bom, não esquece então de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, lá você vai encontrar um link para a página do fabricante, para o manual, link para a compra desse produto. Não esquece também de deixar seu like e se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Esse é o apoio que nós precisamos de você para continuar trazendo novidades todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.